Nós estamos aqui para falar sobre a elaboração de TCC, trabalho de conclusão de curso. A elaboração de um trabalho acadêmico requer a construção de 3 elementos principais: os elementos pré-textuais, os elementos textuais propriamente ditos e os elementos pós-textuais. Em princípio, os elementos pré-textuais não contêm nenhum tipo de escrita ou de desenvolvimento de texto pelo aluno. Por quê? Nós temos a capa do trabalho, a contracapa do trabalho, a ficha catalográfica, nós temos ainda a página de créditos, a lombada, a parte de agradecimentos, de dedicatória, epígrafe, lista de tabelas, de figuras, de gráficos, lista de abreviaturas, lista de símbolos e o sumário. Já a parte que envolve a construção do trabalho propriamente dito, nós chamamos de elementos textuais. Pausa. Os elementos textuais são compostos pela introdução, pelo desenvolvimento de capítulos e também pela conclusão. A elaboração dos capítulos requer, antes de tudo, uma leitura analítica dos textos teóricos e científicos, o levantamento de toda a bibliografia e, a partir daí, a construção dos capítulos. Evidentemente que no primeiro capítulo é o momento de delimitação do problema, justificativa do mesmo, a abordagem dos objetivos gerais do trabalho, dos objetivos específicos e, notadamente, uma contextualização histórica sobre o problema a ser abordado, no sentido de situar o leitor para a compreensão do texto. Lembrando ainda que no primeiro capítulo é essencial que se apresente os principais conceitos que vão ser descritos no decorrer do trabalho, para que o leitor consiga ter uma visão ampla daquilo que se pretende com o desenvolvimento desta monografia. Assim, a elaboração dos demais capítulos devem acompanhar os princípios que foram utilizados logo na elaboração do primeiro texto, do primeiro capítulo. A nossa sugestão é que todo o trabalho acadêmico aqui no Instituto Nacional de Pós-Graduação se constitua apenas em 3 grandes capítulos, contendo cada um deles 3 itens. A elaboração do segundo capítulo é a divisão das partes do problema a ser discutido, e o terceiro capítulo é o momento de discussão dos resultados obtidos a partir da pesquisa, seja uma pesquisa bibliográfica, seja uma pesquisa de campo. A elaboração dos elementos pós-textuais se constituem na elaboração das referências, ou seja, todas as citações que foram feitas no decorrer do trabalho acadêmico devem constar nessas referências. Ou também, se preferirem, referências bibliográficas, onde você poderá anotar todo e qualquer material que você consultou, sejam livros, revistas, jornais, dicionários especializados ou não, enciclopédias, e também sites da internet, que tenham relação específica com o conteúdo do seu trabalho. Nós temos ainda também, na parte específica que trata sobre os elementos pós-textuais, uma parte de glossário, que são os principais termos que aparecem no seu trabalho, é uma definição desses conceitos. Temos ainda também os anexos, que se constituem num material que não foi escrito por você, pode ser uma entrevista, pode ser ainda um gráfico, uma tabela, ou imagens que você queira colocar como anexo, e também apêndices, que são textos escritos por você, no caso o autor da monografia. Temos ainda também um índice. Esse índice pode se constituir em nomes que aparecem no decorrer do trabalho, no caso específico, nomes de autores ou de grandes personagens que aparecem no texto, ou ainda a elaboração de um índice por cognatos, por principais termos que aparecem no decorrer do texto, e a respectiva página ou páginas onde eles aparecem.